ao estudo que ministramos ontem, tratamos sobre nós sermos uma parte de Deus, né? Começamos falando ali alguma coisa primeiro sobre o Filho de Deus, que, como Umbanda nos disse, era uma parte de Deus, não apenas por ele ter saído de Deus, mas porque ele levava em si os seus atributos, e também porque no próprio Filho Deus pôde habitar em plenitude, de forma que o Filho pudesse manifestar Deus com a sua própria vida. Como disse Umbanda, o Filho não veio à Terra para dar a conhecer a si mesmo. Jesus ele veio para dar a conhecer e revelar a Deus, o seu Pai. E conforme nós analisamos rapidamente ali no Evangelho de João, o João ali explicou para nós que o Filho já fez isso lá antes da criação. Quando ele diz lá, o Logos era Deus, porque ele estava refletindo Deus, manifestando Deus através do seu ser. Depois ele fez a mesma coisa em um corpo de carne. E hoje Deus continua fazendo da mesma forma, só que agora através de quem? Daqueles outros filhos seus que também são uma parte de Deus. Então, para você refletir Deus na sua própria vida, a assunção, o seu espírito, a sua palavra, o seu caráter, você tem que passar por um processo. E nós já falamos aqui ontem alguma coisa, né? O processo do novo nascimento. O novo nascimento. E o novo nascimento somente vai somente experimentar quem é uma parte de Deus. Quem não for uma parte de Deus, não vai experimentar o novo nascimento. Então eu parei alguma coisa mais ou menos ali, só estou resumindo um pouco, falamos bastante coisa, para nós tentarmos dar continuidade ao tema e falarmos mais um pouquinho, porque eu fiz uma pesquisa, analisei tudo que o Umbanda diz sobre esse tópico de sermos uma parte de Deus, e eu estou aqui apenas tocando as partes mais sobressalentes. Então vamos continuar com esse estudo, porque há algo mais que o Umbanda nos fala acerca dessa questão. Amém? Antes de tudo, vamos então nos voltar a Deus e uma palavra de oração. Nos coloquemos de pé e vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos mais uma vez a Ti, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, cada filho Teu, no seu local, à distância, mas juntos em uma só fé, um só Espírito, conectados em Ti, no Teu Espírito e com a Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a prosseguir, a nos dar o entendimento desses mistérios que estamos tratando. São coisas profundas, são coisas misteriosas. Muitas teologias são feitas para desfazer ou para se opor ao que estamos tratando. Mas, Senhor, nós não estamos aqui tratando de teologias. Estamos tratando da Tua Palavra, da forma como ela foi revelada através do Teu mensageiro. Então, Senhor, ajude-nos a ter uma compreensão sadia. Sim, Senhor, uma compreensão sadia, límpida e pura da Tua Palavra. Remova algum pensamento errado que nós cultivamos, remova algum entendimento errado que nos foi instruído e abra o nosso entendimento agora, Senhor. Nós limpamos nossa mente agora e nosso ser para que nós venhamos ser inundados e cheios do Santo Espírito para ter a compreensão da Tua Palavra e que isso nos ajude a sermos melhor filhos para Ti, para que possamos dar testemunho de Ti, que isso possa causar câmbios, mudanças em nossas vidas, Senhor. Não queremos ser a mesma pessoa, não queremos ser o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo filho, a mesma filha, queremos ser filhos melhores para Ti. Então ajude-nos nisso, Senhor, porque é através da Tua Palavra e da instrução e do esclarecimento da Tua Palavra que nós conseguimos isto. Ajude-nos a compreender um pouco mais da nossa própria natureza, porque como diz a Tua Palavra e o profeta nos ensinou, nós temos a Tua natureza. Ajuda-nos a compreender melhor isto e como atuar em cima desse entendimento. E que nós não tenhamos apenas esse entendimento, mas acima de tudo, Senhor, que Tu possas agir e viver através de nós. Ajude-nos nisso, é que nós te pedimos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. O último tópico que eu estava tratando no culto passado é de que nenhum filho de Deus pode se perder. Nenhum. Umbanda chegou a dizer, pode Deus se perder? Não.
Então, se você é uma parte de Deus, tampouco você pode se perder. Então, o Mombrana nos esclarece, através da sua mensagem, que aqueles que foram eleitos, feitos herança, salvos e chamados em seu Filho, eles têm que ser congregados. Ontem o irmão Joel aqui disse, olha, a primeira vez que eu consegui entender isso, não foi isso, irmão Joel? O irmão Joel disse ali, olha, depois terminamos o culto, nós tivemos uma conversa, ele leu de novo aquela passagem de Efésios e disse, irmão Jorge, eu li isso aqui várias vezes, mas eu nunca entendi, agora que eu consegui entender o que quer dizer isso. De que Deus estava congregando em Cristo, né? É isso que Deus está fazendo, porque nós temos a imagem dele. Nós somos feitos à imagem do Filho primogênito, então temos que atuar como primogênito, temos que viver como primogênito, temos que sentir como primogênito. É sobre isso que eu quero tratar aqui. Né? Então o que eu mais vou fazer aqui nesse culto de hoje é ler aqui alguns parágrafos, porque eu disse para você, eu fiz uma pesquisa, alguma coisa aqui foi traduzida, tem alguns ministérios que traduziram, mas muita coisa aqui não foi traduzido, e talvez, como é costume meu, talvez eu não vá ler tudo aqui para você, para não te cansar, mas eu quero aqui ler algumas coisas que a Mamana falou e comentar mais alguma coisa. Esse sermão aqui nós não temos traduzido, Comunhão pela Redenção, 3 de abril de 55, ainda tratando sobre aquele tópico de que você não pode se perder. Nenhum filho de Deus pode se perder. A salvação não se perde. Amém? Porque você não pagou um preço para você ser salvo. O preço já foi pago. Não é você que tem que fazer alguma coisa para manter a salvação, porque Jesus já fez todo o necessário para te salvar e para te manter salvo. Você não tem que fazer nada. Então, nessa mensagem que a Mamana vai dizer, escute isso aqui, ele vai dizer aqui, um animal não tem uma alma. Um ministro, não era um ministro, um seguidor aí desse, como se chama? Não é costume meu mencionar nomes, mas tem um ministro chamado Santiago, Soto Santiago. Um seguidor dele, um tempo atrás, me escreveu privadamente e me disse, irmão Diógenes, você fala, o que você entende sobre os animais? Eles têm alma ou não têm? Bom, eu disse o que o Mombrana falou. Eu disse, os animais não têm alma. Ele não gostou da minha resposta. Né? Então eu vi que talvez porque o seguidor, o ministro que ele está seguindo lá, talvez está ensinando que tem alma, eu não sei. Para mim, eu não estou preocupado, não combato quem ensina ao contrário, eu só estou dizendo o que o profeta disse. Então aqui o Mamãe está dizendo, um animal não tem alma, mas o homem tem uma alma. E portanto, essa alma é uma parte de Deus. Todos têm alma. Tanto os filhos de Deus quanto aqueles que não são filhos de Deus, todos têm uma alma. Agora veja, ele está dizendo, uma alma é uma parte de Deus. Mas será que todos que têm alma são parte de Deus? Vamos lá. Ele continua. E mesmo em seu estado decaído, mesmo quando o homem caiu, mesmo quando Adão lá, que era uma parte de Deus, cuja alma era uma parte de Deus, ainda no seu estágio de candura espiritual, antes de ter caído, né? Ele era uma parte de Deus, mas e depois que ele caiu, deixou de ser uma parte de Deus? A sua alma deixou de ser uma parte de Deus por causa da queda, por causa do pecado? Não pode. Amém? E mesmo em seu estado decaído, o homem ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra. E depois ao levá-lo em conexão com o seu Criador, ele quase se torna um super-homem, porque ele é um filho de Deus. Ele se familiariza com o seu Criador. Quem é uma parte de Deus está familiarizado com Deus, com o seu Criador, com a sua palavra, com o Criador de todas as coisas. E então, quando aquele homem ali, familiarizado com o seu Criador, torna-se uma parte de seu Criador. Torna-se de volta à comunhão com o seu Criador. Cada palavra divina torna-se uma realidade viva para ele. E ele crê nisso. Não é de se admirar que as pessoas não consigam crer em cura divina hoje. Elas não possuem nada para crer. Veja, para você crer na palavra, para você crer na doutrina, tem que haver algo em você para que você possa crer. Mamãe diz, alguns não conseguem crer em nada. Por quê? Porque lhe falta algo nele com o qual ele teria que nascer para depois ser reativado quando ele ouvisse a palavra, quando ouvisse a doutrina. Alguns não conseguem porque não nasceram com aquilo que ele precisava. Não nasceram com aquela parte de Deus. Até que Deus venha ao coração, até que Deus venha ao coração humano, um homem não é muito melhor do que um bruto. Sua razão, ele vai deliberar sobre tudo isso. Como pode ser isso?
e o explica errado. Mas quando Deus alguma vez assume a sua posição no coração do homem, veja aqui, queridos, para cada eleito e filho de Deus, há um lugar no seu coração para Deus ocupar e assumir o controle, enquanto que nos demais não há espaço para ele. Deus não pode ocupar o espaço de alguns porque não nasceram com aquele espaço para que Deus ali pudesse tocar. Todos os raciocínios desaparecem. E Deus se torna em primeiro lugar. Amém. Então observe que o Umbanda aqui menciona que um animal não possui alma. Esse é o ensino dele. Está tudo bem. Então isso inclui também aquela serpente, a antiga serpente lá que seduziu o casal no Éden. Era um animal. Ainda que fosse muito similar a um homem na sua forma, hominídea que ele possuía, mesmo com todas as características eram quase que idênticas a um ser humano como eu e você, ele era ainda um animal. Então ele não tinha alma. E o Umbanda disse que aquela serpente, por se parecer muito com o homem, ela quase teve uma alma. Era assim como o Umbanda ensinava. Porém ela não tinha. Deixa eu ler onde é que o Umbanda fala isso. Perguntas e respostas número 3, de 64. E o próximo ao ser humano era a serpente. A Bíblia diz que ele era o mais sutil de todos os animais do campo, mais inteligente. Ele quase havia tido uma alma. Porque ele até falava, não é isso? O animal mais inteligente de todos os animais. Né? Então ele tinha inteligência, ele conversava, né? Aqui ele vai dizer, ele tinha um lugar para uma alma, ele tinha um espaço para isto. Mas o que foi que ele fez? Ele se vendeu a Satanás para enganar a Deus, para tentar. Satanás, a serpente, ela quase tinha uma alma. Então veja, ela tinha um espaço. Mas Deus não ocupou aquele espaço, era um animal, mas Satanás tirou proveito daquele animal, porque Satanás ele não cria, o Umbanda ensinou assim, né? Satanás não cria, ele perverte a criação. Então ele não podia criar, o que ele fez? Ele usou um animal para perverter a criação de Deus e formar uma outra raça entre os humanos, que se misturou de tal forma que hoje você não consegue saber, você não consegue identificar. Talvez aqueles primeiros que surgiram, talvez pudesse fazer uma distinção, mas depois todos eles se miscuíram, se misturaram, houve uma miscigenação de raças, e hoje você não sabe, mas só Deus sabe. Só Deus hoje tem condições de saber quem são aqueles que são dele. Então, a semente da serpente, ela não poderá ser resgatada. Uma vez que o seu pai sequer foi uma parte de Deus. A serpente era um animal, não tinha alma, então não era uma parte de Deus. Então a descendência dessa serpente, ainda que tenha uma alma, não veio da direção direta de Deus, ou da vontade perfeita de Deus, não são uma parte de Deus. Então eles não podem ser redimíveis, não podem ser resgatados. Numa outra mensagem, quando eu falei sobre o mesmo tema, eu usei um argumento, um conceito que o Umbanda criou para a palavra resgatar. Ele disse: resgatar é trazer de volta para o lugar de onde veio. Né? Então a semente de Deus é resgatada, ou seja, é trazida de volta para o lugar de onde veio. Onde o Umbanda diz para nós, alguns sermões dele que lemos, você veio lá de Deus, você era o atributo dele. Agora, e a semente da serpente? Veio de Deus? Não. Para onde que eles poderiam ser resgatados, ou seja, trazidos de volta? Ao menos somente para aquele lugar de onde saíram. De onde que saíram? Da serpente. Então, como eles podem ser resgatados se o próprio pai deles poderia ser resgatado, sequer tinha uma alma para ser resgatada, ou salva, ou restaurada, ou vivificada? Não poderia. Não pode receber a vida Zoe de Deus. Eu expliquei ontem que a vida Zoe, como a Umbanda fala, é a vida eterna. Então é muito mais do que simplesmente a vida biológica. Muitos têm uma vida biológica, mas a vida Zoe de Deus, que te traz uma transformação, uma mudança, que te capacita quando você ouvir a palavra se inteirar e receber e aceitar e render. Isso é uma faculdade que só aqueles que são uma parte de Deus e que podem executar e desenvolver, porque são atributos dele. E quando ele ouve a palavra, ele se torna uma parte dela e diz amém para isto. Mas há um povo que não pode. Porque a própria origem, você vai remontando lá para trás, você vai ver quem é o pai. Né? Nosso pai é Deus. Mas Umbanda disse, a Bíblia nos mostra que há um povo aí cujo o pai deles é o diabo. Então, alguns não podem ser salvos, não podem ser resgatados. Porque o próprio pai deles sequer foi uma parte de Deus. Somente aqueles que possuem o Espírito Santo
mediante o novo nascimento, em si, é que podem ser, então, uma parte de Deus e serem salvos. Então, alguns, eles possuem alma. A semente da serpente possui alma, né? Mas não é imortal. Não é uma alma imortal. Por quê? Porque não é uma parte de Deus. Porque não está capacitada para receber a vida zoe de Deus, que é a vida eterna de Deus. Outra mensagem aqui que eu quero ler. As 10 virgens e os 144 mil. O que é o selo de Deus? O Espírito Santo. Certamente, tudo bem. Agora, aquele que não tem o Espírito de Deus não me pertence. Foi isso que Jesus disse. Se você, agora uma banda fala, se você tem o Espírito Santo, você é uma parte de Deus porque você é dele. Se você é de Deus, você tem que receber o Espírito de Deus. Ele selou você e ele está em você, operando em você. Veja, esse selo, o que é o selo da redenção? O que é o Espírito Santo de Deus? A mamãe está explicando, o selo de Deus é Deus em você. O Espírito dele vivendo em você, operando em você, por meio de você, através de você. E os sinais que ele faz, você também tem que fazer. Agora, todos compreendem isto. Você, classe, uma pergunta, né? É necessário o Espírito Santo para ser de Deus, o Espírito Santo. E se você é do Espírito Santo, você faz as obras que Jesus fez. Vê? Amém. Então veja, a semente da serpente, ela não pode ser resgatada, porque ela leva uma parte da serpente com eles, e que não pode ser redimida, não pode ser convertida. A alma do eleito, que é uma parte de Deus, ela é uma alma que, como a Mambana disse, decaiu, pecou, vacilou, errou, mas por ser uma parte de Deus, é uma alma redimível, é uma alma resgatável. A alma do eleito é uma parte de Deus porque há algo que nasce dentro dele que o identifica com tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. Qualquer coisa que lhe for dito acerca da palavra de Deus, ele não vai tentar arrazoar com isso. Se você é uma parte de Deus, você não vai se opor à palavra, você não vai se opor à doutrina, você não vai ficar fazendo arrazoamentos. Você vai dar amém para cada palavra, para cada doutrina, para cada ensino que você recebe, porque isso é tua origem, você veio disso, você é uma parte disso. Você é parte da palavra. Mas não vai ficar então debatendo, arrazoando, discutindo, pesando, não, mas vai fazer o quê? Se você é uma parte de Deus, você vai aceitar completamente a palavra, pois a sua alma, que é uma parte de Deus, entrou em contato com Ele, com Deus, por meio da sua palavra, e isso faz com que você creia no sobrenatural. Mambana diz que aquele que é uma parte de Deus, ele crê no sobrenatural. Por que isso? Porque ele mesmo também é um ser sobrenatural. Mambana disse isso. Se você é uma parte de Deus, você é um ser sobrenatural. É o ensino do Mambana. Deixa eu olhar o que ele falou aqui. Não temos traduzido isto. Nós o encontramos, vem e vê. 11 de maio de 53. Se eu me torno um rebento, que quer dizer primícias, né? Descendência de Deus em minha alma, então a minha alma é semelhante a algo na ordem de Deus. O que quer dizer isso? A tua alma terá que possuir as mesmas características divinas que Deus tem. Se você é uma parte de Deus, vou repetir isso, você é semelhante a algo da ordem de Deus, ou seja, o que Deus é, você tem que ter algo disso também em tua vida, no teu ser. Ela crê no sobrenatural, você crê no sobrenatural se você é parte dele. Ela crê em qualquer coisa, vê o que eu quero dizer? Tudo que crê, tudo crê, melhor, tudo crê, tudo espera, vê? Tudo bem. Então, se um homem alguma vez estiver em contato com Deus e realmente for nascido de novo, converse com ele sobre cura divina e com certeza ele crerá nisso, certamente. Você crê em milagres? Oh, certamente. Vê? Ele é uma parte de Deus. Ele crê em qualquer coisa que possa acontecer com Deus, vê? E ele não é um supersticioso. Amém? Então veja, ele aceita o sobrenatural. Porque ele mesmo é por dentro um ser sobrenatural. Pois ele é um filho de um Deus sobrenatural. Amém? E isso lhe provoca o quê? Uma fome espiritual pelas coisas de Deus. Quando a sua palavra é pregada, quando a sua doutrina é ministrada, revelada, ele rapidamente se identifica com ela, porque isso faz com que ele se conecte com o quê? Com o seu lar celestial, com o seu Pai celestial.
Deixa eu ler isto. Mensagem, ide dizer aos meus discípulos. Cada homem que nasce do Espírito de Deus terá que crer no sobrenatural. Porque ele é parte de Deus. Ele é um rebento de Deus. Eu digo, você se parece com seu pai. Digamos, você tem o nariz como... Me dizem que tem o nariz como o de papai. Que tenho a boca como a de papai. Por quê? Ele é meu pai. Eu tenho o direito de me parecer com ele. Aleluia! Então, se Deus é meu pai, eu tenho o direito de crer no sobrenatural. Porque sou nascido do Espírito sobrenatural. E isto faz de mim um ser sobrenatural. Você é um ser sobrenatural porque você é parte de um Deus sobrenatural. Por dentro e por fora, eu sou um homem de barro. Você é um homem de barro. Mas interiormente, quando você é nascido do Espírito de Deus, você se torna um ser sobrenatural. Ali. E aquele ser sobrenatural tem fome e sede por seu lar celestial, no além. Isso mesmo, amém. Então veja, para você ser um ser sobrenatural, você tem que ser nascido de um Deus sobrenatural. Você tem que ter uma parte sobrenatural de Deus aí em você. Então ele diz, se você é um ser sobrenatural, você vai ter fome por essas coisas. Alguns têm fome por outras coisas, porque o seu fundo clama as coisas que lhe identificam, com a sua origem, com a serpente. Mas se você é filho do pai, você vai se identificar com aquilo que pertence ao pai. Amém. E o demais você vai simplesmente ignorar, porque não pertence ao pai. E se não pertence ao pai, também não é teu, você não vai querer. Você vai querer aquilo que é dele. O que é estranho, você não vai receber. Então, é somente quando alguém é nascido do Espírito de Deus, que ele poderá crer no sobrenatural, porque é através do seu Espírito Santo, e não pelos sentidos da carne, que se poderá crer em Deus e nas obras que ele faz. Mensagem crendo em Deus. Deixa eu ler aqui. Você tem que pôr de lado os teus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para você confiar em Deus por meio deles. Deus lhe dá o seu Espírito Santo para confiar em você. Confiar nele. O Romano se corrige, né? Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você mesmo, é aquele Espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado, e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu novamente, isso é uma parte de Deus. Então, você se torna um filho de Deus. Um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que opera milagres. Você é uma parte dele. Glória a Deus. Amém? Então veja, irmãos, nossas almas, elas podem ser resgatadas porque veio dele. A raça humana, a parte de Deus que se perdeu, que decaiu, é verdade. O pecado foi transferir tudo isso para nós. Mas se somos uma parte dele, nós temos que ser resgatados. E nós fomos resgatados. Nossas almas são resgatáveis porque é uma parte dele. Porém, veja que, apesar das almas dos eleitos serem uma parte de Deus, isso não as impediu, então, de serem subordinadas ao pecado, como Adão e todo o resto foi. Quando o pecado começou lá, quando a queda começou lá, nossos primeiros pais no Éden. Mas é justamente pelo fato de que essas almas eram uma parte de Deus que as tornaram, então, o que? Redimíveis, resgatáveis. No tempo oportuno, Deus resgatou todos aqueles cujas almas são uma parte sua, enquanto que os demais devem continuar como estão. Porque, como já expliquei, eles são semente de um ser que sequer alma tinha. Futuro lar, veja como a banda vai dizer aqui. E vocês são essas outras partes que são extraídas desta terra. Nosso corpo é feito da terra. Os elementos da terra são a mesma coisa que compõem o nosso corpo. Né? E nosso corpo o que é? É material reciclado do mundo. Você quer saber? Em você agora há partes que tempos atrás pertenceram aos antigos dinossauros que pisaram essa terra. Porque o material do qual eles eram feitos não se perdeu, ele continua. A natureza apenas recria, se transforma, não é isso? Nada novo é criado, apenas tudo se transforma. Nossos corpos vieram deles. O mesmo material que estava neles está em você. Nosso corpo foi extraído da terra. É isso que o profeta diz. Mas a terra, você é uma parte da terra. O seu corpo, sua alma é parte de Deus. Um atributo de Deus. Exibida aqui na terra em um corpo.
O corpo está para ser resgatado. Agora, a alma está resgatada. Veja, um dia o nosso corpo será resgatado e será glorificado na ressurreição, no arrebatamento, né? Mas antes, a alma tem que ser resgatada. E se você é uma parte de Deus, sua alma terá que ser resgatada. Cada um no seu devido tempo, no tempo oportuno. Porque estava em pecado. Sua alma teve que ser resgatada porque estava em pecado. Então Deus desceu por um processo de justificação e santificação e batismo do Espírito Santo. E resgatou a sua alma. Amém? Alguém pode ter dúvidas, mesmo sendo um filho de Deus. Porém, depois que a sua alma é resgatada, ele não pode mais ter dúvidas. Ele não pode mais andar nos erros. Uma banda chegava a dizer que as almas dos filhos de Deus apenas, às vezes, têm dúvidas. Mas isso acontece até a alma ser resgatada. Porque depois que ela é resgatada, não pode haver mais dúvida, não pode mais ser confundida, não pode mais ser enganada. Porque ele está em contato, em conexão com o seu lar celestial. Então veja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que era o seu reflexo, o reflexo de Deus no céu e na terra, e era também a sua imagem visível, ele resgatou com seu sangue a todos aqueles que estavam lá na mente do Pai, lá, desde antes da criação, como atributos de seus pensamentos, que são justamente aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Porém, se somos filhos e partes de Deus, da mesma maneira como nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, então também deveremos ser Deus em uma forma tangível, formando uma unidade perfeita com Ele. Deus se tornou tangível através do seu Filho Jesus Cristo. E Deus hoje pode também se tornar tangível através daqueles seus demais filhos que também são uma parte dele. Mensagem de identificação. Então veja, Deus desceu. E o caráter de Deus era Cristo. Ele era o reflexo. Ele era Deus tornado visível. Observe, Deus visível. No princípio era Deus. Ele não era nem mesmo Deus, então, não. Deus é um objeto de adoração. A única coisa que ele era o eterno. E nele estavam atributos. E esses atributos eram o quê? Pensamentos. E esses pensamentos foram expressos em palavras e a palavra foi manifestada. O que é isso? É todo Deus se tornando tangível. E você é parte de Deus. E Jesus veio para resgatar os que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E isso estava nos pensamentos de Deus. E é isso que ele veio redimir, aqueles cujos nomes estavam no livro da vida do Cordeiro. E eles, assim que isso atinge a eles o veem, porque a vida está lá dentro. Aquilo que você buscava a vida toda, quando você encontrou, você dá amém, porque isso já estava em você buscando por isto. Mas se a vida não está lá dentro, veja isso agora. Então, o que eles podem fazer? Vê? Eles não veem isso. Eles nunca verão isso. Vê? E a coisa toda é que Jesus disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, eu em vós, e vós em mim. A coisa toda é Deus tornando-se material. Veja, Deus agora está se tornando material, em carne humana. A deidade em mim e você, na noiva, na igreja, naqueles que são parte dele. Somente naqueles que são parte de Deus é que Deus neles pode se tornar material e tangível. É muito profundo isso, igreja. Como marido e esposa tornam-se um juntos, Deus e sua igreja se tornam um. Porém, lembre-se, queridos, que Deus somente pôde redimir, então, as almas daqueles que eram parte dele. Amém? E dos seus atributos. Deus não pode resgatar aqueles que são rebentos da serpente. Não pode. Que sequer uma alma tinha, como já disse. É verdade que de alguma maneira Deus concedeu a essa descendência da serpente, concedeu que eles possuíssem uma alma. Assim como os demais eleitos de Deus têm a sua alma, que é uma parte de Deus. Porém, as suas almas não são redimíveis. Porque não estava em Deus antes da fundação do mundo. Porém, os predestinados sempre estiveram em Deus desde o princípio. Não te estribes no teu próprio entendimento. Mamãe vai dizer, assim você está vendo, se você estava no pré-conhecimento de Deus, então você está se tornando uma parte de Deus.
E a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus é que você tinha que ser uma parte de Deus. E Deus não é completo sem você. Tratamos disso ontem, eu falei. Só não tinha lido nada do profeta. Agora eu estou lendo para você. Ontem eu disse, Deus se completa com você. Você é incompleto sem Deus e Deus é incompleto sem você, porque você é uma parte dele. Agora o Umbanda está dizendo, Deus se completa quando ele se torna tangível e material em você, que é uma parte dele. Você tem que ser, isso mesmo, porque existe somente um recurso, ou seja, uma fonte de vida eterna. E esse é Deus. E somente ele tem a vida eterna. Vê? Agora, e você era uma parte dele, de tal maneira que você era um atributo, ou em seu pensamento, no começo. E isso, porque ele pensou sobre você no princípio, e isto dá aquele pequeno puxão na direção dele. Se você nasceu de Deus, se você é um eleito, se você é uma parte de Deus, você é atraído por aquilo que é dele. Você pode ouvir doutrinas erradas a vida toda, mas se um dia basta ouvir uma única vez a doutrina, isso é um puxão te trazendo, te puxando para aquilo da qual você sempre fez parte, da qual aquilo sempre te pertenceu. Isto é o que tem que ser vivificado. Alguns deles jamais serão vivificados. Por quê? Eles simplesmente não têm isso. Isso é tudo. Entende isso? Não nasceram com aquilo que é uma parte de Deus. Não vieram com isto. Suas almas não têm isto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Ninguém escolhe ser parte de Deus. Irmão Jorge, eu decido hoje ser uma parte de Deus. Como as chamadas de altar aí nas denominações, né? Se tem isso na mensagem, eu prefiro até, olha, se você ouviu falar, não me diga, porque eu não quero crer que exista isso. Levanta a mão quem quer aceitar Jesus hoje aqui como seu Salvador. Não existe uma coisa de aceitar Jesus. Você não aceita Jesus. Você não escolhe Jesus como você escolhe feijão preto. Escolhe feijão preto, separa da escória. Não faz isso. Você não faz isso com Deus. Ninguém pode decidir se quer ser filho de Deus, quer ser uma parte de Deus ou não. Ou você nasceu para ser, ou você não nasceu. Ou você já veio como atributo dele, ou você não veio. Se você não veio, você vai se identificar com tudo aquilo que não presta, com tudo aquilo que é falso. Às vezes você para e conversa, tem tantos irmãos ouvindo isso, ouvindo aquilo, por que isso? Por favor, você somente vai se dirigir àquilo que é correto se você nasceu para isto. Agora você não decide você buscar isto aqui. Eu quero fazer a coisa certa. Não é isto, não é questão de você querer. Não é questão do teu livre-arbítrio. Não é de quem corre. Não é isso que Paulo disse lá em Romanos 9? Então veja, ninguém é uma parte de Deus por uma escolha própria do homem. Não. Quando Adão caiu e pecou, né, ele fugiu de Deus, não foi? Deus teve que correr atrás de Adão. Então ninguém pode ficar aqui dizendo, eu decido ser uma parte de Deus. Não, mas isso é somente o quê? Isso somente é possível por meio de uma eleição divina. Aqueles que estiveram na mente de Deus, lá no princípio, na forma de atributos, são os que ele tem adotado como seus filhos e elegidos em seu Cristo, como lemos ontem em Efésios. Mensagem futuro lar. Olha o que o mamano vai dizer. Agora, se você alguma vez estiver lá, ou seja, lá no princípio, na mente de Deus, na forma de atributo, você estava com ele então lá. Ainda que você não existia. Onde o Bambana falou, não que você tivesse um ser existencial ou fosse um ser lá antes. Não, você não era isto. Você nem sequer tem memória daquele tempo, porque você não tinha um corpo visível, você não estava lá. Mas você estava lá, né, em Deus como um atributo. Mas o Bambana aqui está dizendo, se você esteve lá, nessa forma, nessa condição, né, então você já estava com ele de alguma maneira. Pois só há uma forma de vida eterna, que é Deus. E você tinha que ser uma parte de Deus no princípio. Não que você simplesmente escolheu aqui embaixo. Ele escolheu você. Todo que o Pai me tem dado virá. Então não é você que escolheu ser uma parte. É Deus que escolheu. Deus que fez de você uma parte dele. Porque desde antes que você existisse, ele já te conhecia como atributo seu. Portanto, meu querido, a única maneira para alguém ser salvo é ser uma parte de Deus desde o princípio. É a única maneira. Não é uma obra que você faz, não é uma atitude, não é uma decisão que você faz depois de um culto, que você sentiu o teu pelo se arrepiar, ai que emoção, quero ser filho de Deus. Não é isto, não é assim que a coisa acontece. Pois os tais foram pré-ordenados para receber a palavra e confiar nela para a sua salvação. Jesus não veio salvar a ninguém que não seja da mesma semente de seu Pai. Mensagem e não sabeis, a Mamana vai começar a explicar isso para nós. Agora, a única maneira nesta esfera
que você poderia alguma vez estar neste homem interior, você tem que ser pré-ordenado, porque você estava com Deus. Você é uma parte de Deus. Eu estava em meu pai. Eu também estava lá em meu avô e no avô de meu avô, bisavô, né? Pela semente eu estava nisso. E eu estava em Cristo. Agora esse Cristo aqui que está falando aqui é Deus. Está falando daquele que unge, o Espírito Santo, Deus, nosso Pai. Eu estava em Cristo, você estava em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele veio para redimir aos seus, os seus que estavam nele, lá em Deus, na sua mente, né? Aleluia! Seus filhos que estavam nele. Ele nunca veio para salvar os filhos do diabo. Nunca veio para fazer isso. Ainda que eles tenham livre-arbítrio, como alguns podem dizer que eles têm. A semente pode ser salva porque tem livre-arbítrio. Mas não adianta nada. Eles podem até desejar isto. Mas não é o suficiente bastar desejar, ou querer, ou correr atrás disso. Tem que ter nascido para receber isto. E aqui o profeta diz categoricamente: o Filho de Deus não veio para salvar aqueles que não eram filhos de Deus. Ele não veio para salvar os filhos do diabo. Eles nunca conhecerão isto. Eles nunca entenderão isto. Eles nunca se renderão a isto. Eles nunca aprenderão isto. Então veja, os filhos do diabo, eles não podem ser redimidos. Por quê? Agora você já está entendendo. Eles não são uma parte de Deus. Para começar, né? E nem sequer tiveram o quê? Uma representação em Cristo, porque Deus nos elegeu em Cristo, nos salvou em Cristo, nos chamou em Cristo, nos fez herança em Cristo. Mas esses não, esses perecerão em seus pecados, separados de Deus. Mas quanto aos eleitos, uma vez que foram resgatados e trazidos para o companheirismo de Deus e de sua palavra, a separação que antes havia entre eles por causa do pecado, né, terminou para sempre, acabou. Sem eles deixar sequer culpa ou consciência de pecado. É assim que o Mambana ensinava. Mensagem: o Deus que é rico em misericórdia. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado, nem mais deseja pecar. A questão do pecado acabou. Você se torna uma parte de Deus em Cristo. Cristo morreu para redimir você. Amém? Então veja, nós não temos nada de bom em nós. Uma vez que a raça humana caiu, lá não era por causa do pecado, o que ficou de bom no homem? O homem por si mesmo? Nada. A mamãe disse que não há nada de bom em nós. A única coisa que pode tornar um homem bom é de Deus ter feito do âmago de sua alma, da minha, da tua alma, uma parte de si mesmo. Porque desde que o homem caiu, não há nada de bom nele. Qualquer característica boa que possa ser encontrada no homem, nada mais é do que aquilo que Deus mesmo faz por ele. Pois o homem em si é um fracasso. É assim que a Mamana fala. Mensagem que não temos traduzida. Jeová Jireh 57. Um homem é um fracasso, diz o Mambrana. Nós, por sermos o que somos aqui, nós somos fracassados. Ele está totalmente perdido em seu nascimento. Não há nenhuma coisa boa no homem. Não. Se há uma coisa boa em um homem, é a parte de Deus que está dentro dele. A única coisa boa que há em nós é isto aqui. Não se vanglorie pelo que você fez, pelo que você aprendeu, pelo que você entende, pelo que você sabe. Não. A única coisa boa que é em você, meu querido, é essa parte de Deus que está em você. Porque um homem em si mesmo não é totalmente bom. E não há qualquer bondade nele de modo algum. É Deus que fez isso por ele. Qualquer coisa boa que fazemos é Deus em nós que faz por nós. Né? Então veja, porque somos uma parte de Deus. Porque nossa alma é uma parte de Deus e é resgatada, e porque tem aquela parte que é um atributo de Deus que nos leva de volta àquela conexão. Então isso permite o quê? Que a própria deidade, que o próprio Deus possa viver e habitar em nós, através de nossas vidas. Portanto, o que aconteceu conosco durante a queda foi que nossas almas foram, segundo o irmão Branham, eu quero ler aqui uma mensagem, ele fala sobre isso, nossas almas foram desfiguradas. Foi essa palavra que o irmão Branham usou, né? Por quê? Porque nós perdemos a comunhão com o Pai, por causa do pecado. E perdemos a identificação com Ele
e também com a sua palavra. O pecado fez com que tudo isso acontecesse. Desde que o homem pecou, a sua natureza e a vontade humana tomaram conta de suas vidas. Ainda que a descendência justa de Adão sempre desejasse servir a Deus de alguma maneira. Mas veja, Deus ele providenciou um meio de não somente nos trazer de volta ao seu perfeito companheirismo que nós tínhamos com o Pai, como também de viver Ele mesmo em meio à espécie humana. Amém? Mensagem, atitude e quem é Deus. O primeiro homem você não pode vê-lo, Deus. A Umbanda chamou Deus de o primeiro homem. O segundo homem era um halo. Quem é este? Você já sabe, né? O nosso irmão mais velho, o filho primogênito, aquele logos que saiu de Deus e que andava com Deus, que estava face a face com Deus e que era Deus, porque ele refletia a imagem do seu pai, não veio refletir, tornar conhecido a si mesmo, mas tornar conhecido lá o seu pai, né? Então o segundo homem lá, né, que depois veio, foi o seu filho, Jesus Cristo. E agora ele toma um terceiro homem, e o faz com uma pequena nuvem branca surgindo, nós podemos vê-lo, o Espírito Santo descendo, e ele é totalmente homem. Essa é a alma do homem, portanto, eterna. E depois que este homem pecou, ele desfigurou. A palavra que o Umbanda usou lá no inglês, marred, quer dizer estragar, causar dano. Foi isso que o homem fez com essa alma lá. Adão fez isso. Adão desfigurou a sua alma, ele estragou sua alma e causou dano à sua alma, ele machucou, arruinou, frustrou, deteriorou, desfigurou. Busquei os vários sinônimos aqui para essa palavra que o Umbanda usou. Desfigurou a sua alma, arruinou a sua alma. Escuridão e trevas entram nela. E depois que este homem pecou, ele desfigurou a sua alma. Amém. E então Deus desceu e viveu no homem, sofreu como homem e redimiu o homem. E o Espírito Santo entra no homem e leva aquela escuridão e o pecado para longe dele. Ou seja, resgata a alma daquele que estava antes desfigurada. E traz de volta para o perfeito companheirismo uma parte de Deus. Somente aqueles que são uma parte de Deus, ainda que tuas almas estavam desfiguradas, é que podem ser resgatadas e trazidas de volta para o companheirismo. E agora nós, pelo sangue de Cristo, que nos limpa do pecado, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quem é Deus? Aquele que permaneceu lá e que rolou as estrelas de suas mãos e que rola os mundos de suas mãos e criou as coisas que não aparecem, né? chama a existência coisas que não existem, deidade. E a própria deidade vive no homem. Como isto? E de que maneira? Naqueles que são uma parte dele. O Criador que criou os céus e a terra vive na espécie humana. O que é isso? Deus se tornando material, Deus se tornando tangível em seus filhos. A Bíblia diz, somos filhos e filhas de Deus, suas primícias. Então, agora, somos algo como Deus era. Olha que tremendo isso aqui. Mamãe aqui está dizendo, nós somos algo como Deus era. Mas você tem que entender que isso tem uma medida. Hã? Você entende isso, né? Se o nosso Deus é um Deus sobrenatural, então você também tem que ser algo na ordem de que Deus é. Se ele é um ser sobrenatural, ele disse, você também é um ser sobrenatural. Nós também temos que ser. Se Deus é eterno, estudamos isso ontem, né? Você também tem que ser eterno, nessa mesma ordem que Deus é. Se Deus é santo, você tem que ser santo. Se Deus é um Deus criador, o que quer dizer isso? Você também tem que ser igualmente um criador. Nós temos que ser criadores. Se Deus é perfeito, nós temos que ser perfeitos assim como Ele também é. Se Ele é Deus, então nós também temos que ser pequenos deuses. Depois o Umbanda continua. Jesus mesmo disse, está escrito, sois deuses, escrito em vossa lei. Nós nos tornamos uma parte de Deus, um filho de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Aleluia. Veja, sempre através de Jesus Cristo. Por quê? Vou repetir aquilo que está lá em Efésios, porque nele fomos eleitos, nele fomos chamados, nele fomos salvos, nele fomos feitos herança. Amém? Então, uma vez que nossas almas foram redimidas, foram resgatadas, porque havia atributos em nós para isto, né? E por elas serem uma parte de Deus em nós, então isso também permitiu que a própria plenitude do Espírito de Deus habitasse e vivesse em nós. Mas em uma medida, você sabe nisso. Somente no Filho, né, é que Deus pôde habitar em plenitude corporalmente.
Mensagem amnésia espiritual. Vocês têm que ser filhos e filhas de Deus. Vocês têm que serem nascidos de Deus. E Deus é a palavra. Quando eu me torno parte de meu pai, eu passo a ser todo o meu pai. Não apenas uma parte. Mamãe disse, eu sou todo de meu pai. Quando você se torna uma parte de Deus, você se torna Deus em plenitude. Deus em plenitude. Mas ainda assim é uma medida. Mas como então em plenitude, irmão Jorge? Porque você tem todas as características do Pai. Tudo aquilo na ordem de Deus tem que estar em você. E você não vai manufaturar isso. Você não vai jamais conseguir isso. Ou você é uma parte de Deus ou você não é. Se você é uma parte de Deus, essa plenitude vai ter que aflorar livremente, naturalmente. Tem que acontecer. Toda a sua palavra, você crê em toda ela. É o que eu tenho tentado dizer aqui. Se você é uma parte de Deus, você não vai discutir com Deus. Você não vai arrazoar contra Deus. Você não vai pôr Deus em dúvida contra a parede, dizendo, não, Deus, não sei se isso aqui está certo, não sei se é assim que a coisa é de verdade. Você não vai fazer isso. Você não vai arrazoar. Você é uma parte dele, você é uma parte da palavra, você vai concordar, você vai dar amém para ele, para a sua palavra. Então veja, queridos, da mesma forma como Deus está em seu filho primogênito, o nosso irmão mais velho, Deus também está em cada um de seus filhos que são uma parte dele. Isso os torna pequenos deuses, como disse Jesus e como a banda aqui ressaltou também para nós. Porque é a própria deidade em uma porção do seu espírito habitando hoje na carne da sua igreja. Amém? Uma mensagem que não temos traduzido do profeta aqui. Mostra-nos o Pai, isso será suficiente, de 56. Deus está em seu povo, mostrando-se vivo. Deus está aqui esta tarde. E eu vou aqui parafrasear o profeta dizer, Deus está aqui esta noite. Deus está aqui em Viamão, Deus está lá em Francisco Morato, Deus está lá em Cardoso Moreira, Deus está lá em Curitiba, Deus está lá em Chapecó, onde os filhos de Deus, onde as partes de Deus estão nos ouvindo agora, Deus está ali com eles também. Deus está aqui esta tarde, Deus está em seu povo. Mamãe diz aqui, mamãe foi uma pergunta, eu vou te perguntar também, você crê nisto? Claro que está. Está ele em seu universo? Sim, está. Está ele em sua palavra? Sim, está. Está ele em seu filho? Fala de Jesus Cristo? Sim. E ele está em seu povo também. Aleluia, glória a Deus. Você sabia disso? Mambrana diz. A Bíblia diz que vós sois deuses, porque você é uma parte de Deus. Amém. Vocês são filhos e filhas de Deus. Quando a sua teologia é deixada, quando você larga de mão aquelas coisas que te ensinaram que estava errado, quando todas as suas coisas mentais aqui não estiverem olhando para outra coisa, a não ser para a palavra de Deus, e o Espírito Santo vier até aqui para testemunhar, você é uma parte de Deus então. Eu sou uma parte de Charles Branham porque eu sou o seu filho. Você é uma parte de Deus porque você é o seu filho, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Aleluia. Amém. Vou ler outra mensagem aqui. Shalom. Deus está no homem e ele está se identificando hoje em sua igreja, que é uma parte dele, que tem a sua palavra, que é uma parte da palavra. No cristão nascido de novo, Deus se identifica. Aquele que permanece Deus. E o mundo exterior somente conhecerá a Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Como é que o mundo exterior vai ter conhecimento da palavra? Através de mim e de você. Porque você é parte dela, você vai testificar dela, você vai falar dela, você vai viver esta palavra. Você não vai personificar isso, assim. Você é parte dele. Então como é que o mundo exterior vai tomar conhecimento da sua palavra? Através da sua tangibilidade na carne humana da sua igreja. Porque ela é uma parte dele. Essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus. Através de mim e através de você. Não há nenhuma outra maneira, não há nenhum outro canal pelo qual o mundo aí fora poderá algum dia ter qualquer noção de que é Deus e sua palavra. A menos que eles tenham conhecimento e contato pessoal comigo e com você. Porque nós somos parte dele. E a vida que vivemos reflete o que está no interior de nós. Um homem identificado pelas obras que ele faz. Então, nossas obras devem ser boas, vê? Sempre boas, porque estamos representando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa que é, especialmente quando um homem velho como eu aqui,
e pensa na vida que está desaparecendo, que se passou no passado, e estamos encarando um futuro de uma eternidade. E saiba que se esta vida é só no que eu tinha esperanças, eu seria a pessoa mais miserável esta manhã. Mas saber que esta vida tem sido apenas uma sombra do que nós tivemos a por vir, o Mamãe se corrige, ela é um reflexo, porque ela não pode ser a coisa perfeita que Deus fez, essa vida aqui natural que temos. Deus não faz nada que perece, vê? Deus é eterno. E portanto, esta vida que vivemos agora está apenas refletindo o que está à nossa frente. Uma que é real e que não pode morrer. O corpo que não pode perecer, a vida que não pode ser tirada. Vê? E portanto, as Escrituras têm razão quando dizem que temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós nunca morreremos. Veja, porque você se torna, quando você nasce de novo, você se torna uma parte de Deus. Veja, você está sempre por toda a eternidade, para nunca falhar. Você é parte de Deus, porque você é o seu filho. Então veja, essa é a natureza do eleito, que é a natureza de Deus. A outra razão do porquê a deidade hoje pode habitar em cada filho seu, é porque uma vez que a sua alma é uma parte de Deus, com a mesma vida zoe, a vida eterna de Deus, isso permite que cada eleito tenha também a mesma natureza divina de Deus. E o que lhe permite reconhecer ao seu Senhor Jesus Cristo como o seu superior, em quem a sua vida está escondida. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E, que como eu tenho dito, nunca vai ficar argumentando, nunca vai argumentar nada contra Deus ou contra o que a palavra dele diz. Sermão que não temos traduzido. Companheirismo com Deus por meio da reconciliação de 56. Reconheça o Senhor Jesus Cristo como o seu superior. Reconheça que você está morto e que sua vida está escondida nele através de Deus e selada lá dentro pelo Espírito Santo. Então, ande até o Pai. Você se torna uma parte de Deus. A própria natureza de Deus está em você. Porque você é semente dele. Porque você é uma parte dele. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não argumentaria contra a sua cura divina. Você não argumentaria contra qualquer milagre que Deus realizasse. E eu vou repetir, se alguém é uma parte de Deus, não argumentará contra a sua palavra e contra a sua doutrina. Porque você estaria argumentando contra a sua própria natureza. Não é do feitio da tua natureza discutir consigo mesmo e com Deus. Você vai se render e você vai aceitar. Então, por consequência, por você ser uma parte de Deus, porque você tem a natureza de Deus, porque você tem a vida zoe de Deus, você vai ter em você, você tem que ter em você também a própria vontade de Deus em você. Ainda que você tenha uma vontade que é sua, há uma vontade que é de Deus, e é essa que tem que prevalecer. Rambana diz, você tem que reconhecer Jesus Cristo como teu superior. Então a vontade dele vai ter que ser superior à tua. E se você é uma parte dele, você vai conseguir isso. Se alguém não for, não vai conseguir. Se alguém não for uma parte de Deus, a vontade dele sempre vai prevalecer contra a de Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus, ainda que podem ser um pouco rebeldes em algum momento, mas se é filho de Deus, a vontade de Deus nele, na sua vida, vai prevalecer, ele vai se render. Ele vai aceitar Cristo como seu superior. Se Deus está naqueles que são uma parte de si mesmo, logo então será a vontade de Deus que prevalecerá sobre aquelas vidas que se renderam a Ele. Amém? Não te estribes no teu próprio entendimento. Mambana vai explicar isso lá. Eu gosto de relembrar que juntos nós estamos adorando a Deus. Você é um atributo de Deus, parte de Deus. Quando você se torna filho ou filha de Deus, e Deus está em você. Diga para o teu irmão, para a tua irmã aí, Deus está em você. Diga isso. Deus está em você. Amém. Deus está em você. Desejando a vontade dele, se você deixar que ele faça isso. Então veja, se Deus está em você, como você disse também para o seu irmão aí, que está, então a vontade de Deus vai prevalecer. O teu irmão, você, vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, Mambana também fala que nós somos descendência de Abraão e que temos que fazer as obras do nosso pai Abraão. E Deus sempre
usou os filhos de Abraão como a sua instrumentalidade humana. Aqueles que escreveram os livros da Bíblia eram homens guiados pelo Espírito Santo. Mas aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo eram porque eram partes de Deus. Muitas coisas que eles escreviam, sequer eles mesmos entendiam o que estavam escrevendo. Mas eles não estavam escrevendo algo que eles compreendiam, que era algo que eles queriam, não. Era algo que era Deus que queria e que Deus entendia. E ele usou aqueles vasos, a sua instrumentalidade. E Deus hoje tem uma instrumentalidade humana, que é quem? Aqueles que são uma parte dele. A sua igreja. Esses são os que Deus agora está usando para que eles sejam seus instrumentos. Deus quer usar a minha vida, a tua vida, para ser instrumento dele. Amém? Deus sempre usou seus filhos para realizar suas obras. E foi por intermédio do Filho de Deus que os mundos foram criados. Deus usou o Filho unigênito para criar todas as coisas. E é sempre assim que Deus usou, ou se manifestou, usando filhos como seus instrumentos. Quero ler uma coisa que uma banda fala aqui, eventos modernos esclarecidos por profecia. Tentamos dizer a você que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelo próprio Deus, através dos lábios e instrumentalidade dos homens. Deus mesmo pode escrever, Deus mesmo pode falar, Deus pode fazer o que Ele quer, mas Ele escolheu o homem para fazê-lo, porque o homem que a escreveu é parte de Deus. Então Deus escreveu a Bíblia, ainda que foi um homem, foi Deus, porque é uma parte dele. Os homens nem sabiam o que eles estavam escrevendo em seu próprio pensamento humano. Eles podem não concordar com isso, mas eles escreveram. Eles não podiam. A Bíblia diz, os homens no passado, quando foram movidos pelo Espírito Santo, Deus moveu as mãos deles, moveu os seus olhos nas visões. Eles não podiam dizer nada, a não ser o que eles estavam olhando. Eles não podiam falar nada, porque ele tinha o controle total da língua, do dedo. Todos os órgãos do corpo estavam em pleno domínio de Deus. Não é de admirar que a Bíblia disse que eles eram deuses. Eles eram uma parte de Deus. Ele era a plenitude de Deus. Então veja, aqui o irmão Branham está se referindo a Jesus Cristo. Embora Jesus fosse uma parte de Deus, por outro lado, ele também era a plenitude de Deus corporalmente em seu próprio ser. Enquanto que os demais filhos, mesmo sendo uma parte de Deus, né, eles eram em uma medida. Portanto, a diferença é de que, enquanto nós temos a plenitude de Deus em uma medida ou porção, Jesus é toda essa plenitude. Amém? Uma mensagem que o irmão Branham pregou, as almas que estão em prisão. Você é uma parte de Deus e eu sou uma parte de Deus. Veja, porém eu não sou Deus na totalidade. Não. E nem você é Deus na totalidade. Vê? São atributos de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo. Amém? Portanto, o que os filhos de Deus nascidos de novo possuem é o que então? É uma porção de Deus, que é uma porção da plenitude de Deus. Nós não temos na mesma medida, ou seja, na mesma quantidade, mas é a mesma qualidade, né? É uma porção do próprio Deus, que são seus atributos vivendo neles, nos seus filhos. E é exatamente isso que permite então que a deidade viver em seus corpos mortais, fazendo deles uma parte de Deus. Quero ler algo aqui que Mambana falou sobre isso, que é um sermão que também não temos traduzido. Ele jurou por si mesmo, de 54. E agora somos filhos de Deus, uma parte de Deus. A própria deidade vive em cada crente. Todo aquele que é nascido do Espírito de Deus é uma parte de Deus. Não é de admirar que ele crê no sobrenatural. Não é de admirar que ele pode crer em qualquer coisa, porque isso nele está uma porção de Deus, envolvido naquele corpo mortal ali. Amém. Então veja, o irmão Branham, ele disse, eu vou ler para você aqui, que Abraão era como se fosse Deus. Porque Abraão, por ser um filho de Deus, da eleição, ele tinha que ser uma parte dele. Então, por ser uma parte de Deus, Abraão, ele teve fé suficiente para crer na sua palavra, na palavra do Pai, e trazer à existência coisas que não existiam. Você sabe que foi feita a ele uma promessa de que ele teria um filho por sua esposa Sara, que não podia ter filhos. Mas a partir do momento que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de nações, pai de multidões, o que Abraão teve que fazer? Ele teve que condescender e aceitar por fé isto e confessar isto.
Porque a partir do momento que ele adotou este novo nome para si e se passou a se chamar Abraão, pai de multidões, mesmo tendo um filho, o que fez isso? Ele só fez aquilo que era a vontade de Deus e ele aceitou. Se o pai disse, ele dava amém, ele concordava, ele era uma parte dele, ele tinha uma fé especial para crer na palavra e confessar a palavra. Então, mesmo não tendo nenhum filho ainda, ele já dizia: eu sou pai de uma multidão de filhos. Os filhos de Viamão, os filhos de Cardoso Moreira, os filhos de Francisco Morato, onde tiverem filhos dele, ele já estava dizendo lá: eles são meus, eu sou pai de todos eles. Tinha que ter muita fé para fazer o que Abraão fez, mesmo não tendo nenhum filho ainda. Mas Umbanda disse que ele fez isso. Agora, por que ele fez isso? Porque ele era uma parte de Deus. E isso fez com que, como ele era uma parte de Deus, ele pôde, com a sua confissão, fazer o que Deus faz, trazer à existência coisas que não existem. É Deus quem faz isso, não é o homem. Mas aqueles que são parte de Deus têm que fazer a mesma coisa que ele faz, que Abraão faz. Se você é um filho de Abraão, você vai ter que fazer as coisas de Abraão. Você também vai ter que ser como Abraão e chamar à existência coisas que não existem. Mensagem crendo em Deus. E Abraão não titubeou na promessa, não ficou duvidando, não é isso? Ouçam isto: ele era como Deus. O profeta aqui está dizendo que Abraão era como se fosse Deus. Por que isso? Porque ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Então, se você também é uma parte de Deus, você vai ter que ser isto. E como é que você prova que você é parte de Deus? Você vai ter que crer e fazer o que teu pai fez. Creu e confessou. Você vai ter que crer e confessar. Ouçam o versículo 18. E o qual em esperança creu contra a esperança. Não tinha nem mesmo esperança para isto. Entretanto, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então veja, Umbanda aqui está citando Romanos 4, porque citou o versículo 18. Eu vi que é o Romanos 4 que ele está citando. Então, vamos pegar o contexto aqui dessa escritura, vamos ler um pouco aqui de Bíblia agora, tá? Para nós entender o que Paulo aqui está dizendo. Porque lá em Romanos 4, a partir do verso 16, Paulo aqui vai dizer o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos. Você sabe que ele foi justificado pela sua fé na promessa quando ele ainda era incircunciso. Para quê? Para que ele fosse pai tanto dos judeus como dos gentios. Não é isso? Como está escrito: por pai de muitas nações se constitui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja, Deus tem o poder de chamar à existência coisas que ainda não existem. É Deus quem faz isso. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que já lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então veja, dizer que Abraão creu naquele que chama à existência coisas que ainda não existem, significa o quê? Que ele não somente confiou em Deus, que iria cumprir as promessas que Deus lhe fez, mas que ele também as confessou igualmente. Abraão creu e falou. Você está entendendo? Ele creu, ele recebeu a informação, isso ficou aqui, foi processado na sua mente, no seu coração, e ele fez o que? Logos disso. Ele falou isto, porque ele era parte disso, ele era a palavra de Deus. Então, Deus disse que ele teria um filho com Sara. E ele creu, e o que mais que ele fez? Ele confessou, acima de tudo ele confessou. Eu disse para você ontem, o filho jamais existiria, o filho de Deus jamais existiria se Deus apenas pensasse. Mas houve um dado momento que Deus fez o quê? Depois que ele pensou, ele falou. E logo surgiu, pensamento expressado. Ali está o filho. Amém. Tendo um princípio, sendo gerado. Então, Deus disse que Abraão teria um filho com Sara. E ele creu e ele confessou a mesma coisa. Eu terei um filho com Sara porque Deus disse assim. E eu creio que ele é fiel para cumprir isto. Ele falou, Abraão falou. Ele disse: agora eu sou Abraão, eu sou pai de multidões. Então veja, Paulo ele disse que aquele que crê deve confessar o que crê. 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, referindo-se a Salmo 116, 10. Eu fui fazer a busca na referência da Bíblia, né? Cri, por isso falei. Nós cremos também, diz Paulo. Por isso também o quê? Falamos.
Se você crê, você fala. Jesus disse que todos aqueles que são da descendência espiritual de Abraão, segundo a eleição, devem então fazer o quê? As mesmas obras que o pai Abraão fez. João 8,39. Então eles responderam: nosso pai Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Então, se Abraão creu confessando o que Deus lhe disse, será exatamente isso que a sua descendência terá que fazer, que são da mesma fé revelada. Ela tem que fazer isso. Gálatas 3,7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Mas qual é a fé? É a fé revelada. A descendência espiritual de Abraão, querido, é todos aqueles que estavam lá em Cristo. A esses é que pertence também o quê? As promessas de Deus. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, porque tem vários aí que são do mesmo sangue natural, mas é da eleição espiritual. Como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Mas se nós somos filhos de Deus, nós também temos que ser irmão do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, temos que ter a mesma genética, temos que ter a mesma natureza, temos que ter o mesmo espírito, o mesmo caráter, nós temos que ter tudo isso. E como vimos lá em Efésios, nós fomos feitos herdeiros, fomos feitos herança através do Cristo. Se ele tem direito, como primogênito, a 50% da herança do Pai, nós também temos direito a tudo isto. Amém? Então veja, isso porque todos os que são partes de Deus devem ser também herdeiros juntamente com Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se Abraão foi uma parte de Deus, toda a sua descendência também terá que ser, e terá que fazer as mesmas obras do seu pai Abraão, pois somente um filho de Abraão é que poderá crer em toda a palavra. Eu tive que ler tudo isso aqui agora para ler para você algo que o profeta falou no sermão, que nós não temos traduzido, de 53, o testemunho da ressurreição do menino morto. Se você é nascido de Deus, você é um filho de Deus. Você crê que tudo é possível, porque você é parte de Deus. E você terá que crer na Bíblia. Agora você vai crer na Bíblia e vai confessá-la. As promessas que estão na Bíblia você vai confessar e você vai crer e você vai receber e você vai dizer, isto é para mim. As promessas que estão lá serão cumpridas. E se você crer, você vai receber, você vai falar. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e livros contritos do Espírito. É promessa, tão quebrantado, tão angustiado, Deus está perto. Confesse, isso vai se tornar realidade. Você é um filho de Abraão, você vai confessar. Você mesmo vai criar e trazer à existência o que agora talvez não exista. Mas você é um filho de Abraão, você vai confessar. Qualquer promessa, vasculhe a Bíblia agora. São centenas, são milhares de promessas, né? Eu não vou citar nenhuma aqui. Faça você pesquisa e quando você encontrar uma promessa, confesse, você vai criar isso para você. Amém. Mensagem que também não temos traduzida. Expectativa, de 54. Veja, dizer que Abraão é uma parte de Deus, ou como Deus, Mamãe diz que Abraão era como se fosse Deus, né? Significa então que ele o quê? Que ele era um pequeno criador. É isso que eu estou tentando dizer. Ele chamou também a existência coisa que não existe. Ele é como se fosse um pequeno criador. Mamãe diz, você é algo na ordem de Deus, né? Deus é Deus, então você é um pequeno Deus. Deus é criador, então você também tem que ser um pequeno criador. Porém, veja, Abraão, escute aqui, Abraão somente confessava para vir à existência as coisas que ele ouviu de Deus para dizer. Não ouse inventar de tentar trazer à existência, criar uma coisa que Deus não te falou. Não faça isto. A noiva vai ter, nos últimos dias, o poder da palavra criativa em sua boca. Mas ela só vai dizer aquilo que Deus disser a ela para dizer. Ela vai poder criar, mas ela só vai fazer isto quando Deus disser a ela, faça isto. Eu vou vindicar isto, eu vou estar por trás disso. Não vai ser mortos ressuscitados que vão ter o poder, não. Vão ser crentes vivos nos últimos dias. É assim que o Bambam ensinava e é assim que o irmão Livei está falando agora nesses sermões que estamos traduzindo, a série da presença, a série que é esse de Melquisedeque, são os eleitos vivos dos últimos dias. Em algum momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei quando, Deus vai usar a sua noiva, a sua igreja para criar. Mas você já pode fazer isso agora, nesse plano dimensional que você já pode fazer. Você tem essa autoridade se você é um filho de Abraão.
Porém, eu vou repetir, você somente vai fazer isso se Deus disser para você. Você somente vai, por isso que eu estou dizendo, busque a palavra. Veja o que a palavra diz, qual a promessa que tem para você. Está ali. Você não precisa de outra coisa, está ali, aposse-se disso, tome posse disso, fale isto, reivindique, clame, crie isto para a tua vida, crie isso para o teu lar, crie isso para a tua casa, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos salvos, crie isso para você. Você tem este poder criacional agora, se você é uma parte dele, se você é um filho de Abraão. Mensagem que não temos traduzido, expectativa. Exatamente como você espera, assim é o que você recebe. O que você espera, você vai receber. Mas venha para a reunião esperando ver a glória de Deus em movimento, o poder de Deus, os pecadores sendo salvos, cheios do Espírito Santo, a enfermidade sendo curada. Então observe o que Deus mostra. Sim, Senhor, veja, você é um criador em si mesmo. Por quê? Porque você é um filho de Abraão, que pode chamar à existência coisas que não existem. Se você é, quantos que são nascidos de novo digam amém, irmã Brana? Aqui diz que a congregação diz amém. Tem alguém que pode dizer amém aqui? Ah, temos muitos aqui, bom saber disso. Você sabia que cada um de vocês é um criador? Você sabia disso? É um profeta vindicado que diz, se ele disse isso, igreja, eu vou acreditar, eu vou dizer, eu também sou um criador. Você é uma parte de Deus. Entende por que você é um criador? Entende por que você é um pequeno Messias? Você é um filho de Deus, um rebento de Deus, uma filha de Deus. É isso mesmo. Então você é um criador. Chame à existência coisas que não existem, mas chame segundo a palavra que Ele te revelar. Tome posse disso. Todo aquele que é uma parte de Deus deve crer que cada coisa que foi dita por Deus em sua palavra tem que se materializar. Sermão que não temos traduzido. Credes agora de 55. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Cada homem que é nascido de novo, com o Espírito de Deus nele, é um criador em miniatura. Assim como você é um Deus em miniatura, um Messias em miniatura, você é um criador em miniatura. Você tem esse poder. Agora, isso pode agitá-lo um pouco, mas essa é a verdade. Somos filhos à imagem de Deus, claro. Veja, Paulo disse que Deus nos elegeu para que fôssemos semelhantes ao Filho, à imagem do seu Filho, para que ele fosse primogênito entre muitos irmãos. Mas veja, se nós somos a imagem do Filho, nós temos que ser também a imagem de Deus, porque é essa imagem que o Filho tinha, não era outra, né? Então, um bando aqui diz, o profeta diz, somos feitos à sua imagem, a imagem de Deus. Deus é um criador. É por isso que você pode acreditar que Deus poderia curar uma pessoa. Agora, não somente acreditar, mas também confessar que isto vai acontecer. Pois você é o quê? Um criador em miniatura. Porque Deus está em você. E Deus fez este mundo. Ele simplesmente falou. E a sua palavra se tornou material. O próprio piso em que você está assentado é a palavra de Deus aí manifestada. Se ele não fez, onde ele conseguiu isso? Vê? Ele apenas falou isso e se transformou em existência. Ele acreditava em sua própria palavra. E se um homem nascido do Espírito de Deus, ele é um rebento de Deus. E aquela parte de Deus está nele. E ele crê que cada palavra que Deus disse materializará. Vê? E assim isso o torna parte de Deus. O Espírito Santo no homem faz dele uma parte de Deus. E você pode confessar a sua palavra para que ela se materialize em você. Mensagem que não temos traduzida. A fé que uma vez foi dada aos santos de 57. E eu disse então, Jesus disse que nós que crermos nele e ouvirmos a sua palavra, temos a vida eterna. E a vida eterna é a vida de Deus. E quando o homem é nascido de novo, ele se torna uma parte de Deus e é absolutamente incorruptível. Você não pode sofrer corrupção. A tua alma, teu espírito, né? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós nos tornamos uma parte de Deus. Porque somos nascidos dele. E o Espírito de Deus que habita em nós é imortal.
Ele não tem começo e não terá fim. E essa é a operação de um homem. E essa operação em um homem lhe dá fé em seu Criador. O mesmo Criador que esteve sobre a terra um dia e disse à árvore: ninguém coma de ti. No dia seguinte, a árvore estava murcha. E Jesus disse: tenha fé em Deus. Pois eu vos digo que se tu disseres, veja, não é preciso crer e depois o quê? Confessar, não é isso? Falar, dizer. Então, aqui o Umbanda diz: se tu disseres, né, a este monte, mova-te e não duvidar, mas crer que o que você diz deve acontecer, você pode ter o que você diz. Ou seja, se você confessar, se você crer e você falar. Então veja, todo filho de Deus, por ser uma parte sua, terá que ter o quê? A palavra criativa nele. Veja, eu estou passando para você tudo que o Umbanda falou sobre essa questão de ser uma parte de Deus. Eu estou explicando para você o que alguém que é uma parte de Deus é e tem que fazer. Se você é uma parte de Deus, se você está recebendo isso, se identifica com isso e diz: ok, irmão Jorge, estou aceitando tudo que o Umbanda está explicando sobre esse assunto. Bom, então você tem que não apenas crer e aceitar, mas você vai ter que fazer tudo isso. E aqui eu ensino uma Umbanda: se você realmente é uma parte de Deus, você tem que ter também a palavra criativa na tua boca, de chamar à existência coisas que não existem. Mensagem Vida de 57. Eu disse: e então se temos hoje a vida de Deus em nós, nós nos tornamos filhos de Deus e criadores amadores. Criadores em miniatura e criadores amadores. Eu disse, porque ele disse: o que você disser, creia que o que você diz, você terá. Veja, crer e falar. E eu tenho notado isto. Muitas vezes eu digo coisas que eu mesmo dificilmente podia pensar. Mas eu falava de qualquer maneira. Vinha descobrir que isso aconteceu exatamente assim. Eu falava coisas que eu dificilmente queria dizer que acontecesse daquela maneira, mas de qualquer forma isso aconteceu, porque eu o disse. Eu pensei: espera um minuto. Então eu disse: veja, quando falamos qualquer coisa, se algo está ancorado em nós, nós nunca deveríamos falar isso até que acreditemos nisso. Então, quando cremos nisso, nós falamos, e aquela palavra criadora sai, é uma parte de Deus. Vê? E ela cria. Ela traz à existência aquilo que não existe. Então veja, querido, já estou quase encerrando aqui, amém? Então aqueles que são uma parte de Deus, Ele cria. Ele cria até mesmo o quê? Uma atmosfera. Às vezes alguns estão tristes, às vezes alguns ficam depressivos, ou com algum problema no seu coração, por alguma coisa. E às vezes uma atmosfera que se cria ao seu redor. Então uma banda já falou, nós já tratamos em outro estudo, nós somos o que? Criadores de atmosfera. Seja um criador de atmosfera, meu irmão e minha irmã. Quando as coisas estiverem opostas contra você, confesse a palavra, confesse as suas promessas, seja um criador. Amém? Nós já tratamos em outra ocasião, então, da importância que é de nós criarmos a atmosfera perfeita para que nós possamos observar aquele mover de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, né? Quantas vezes eu vi o mover de Deus no meu trabalho secular que eu tinha lá há alguns anos, né? Eu trabalhava numa sessão de almoxarifado e havia muitos problemas, diariamente havia problemas. Né? E muitos que trabalhavam comigo ali era cheio de problemas e acusações e sabe, então eu sempre criava uma atmosfera, nada daqueles problemas me atingiam. Por que isso? Porque antes de sair eu dobrava meus joelhos e orava, ali antes de sair eu criava uma atmosfera em volta de mim, nada me acontecia, todo tipo de problema, acusação que surgia lá não me atingia, porque eu criava uma atmosfera. Sabe, você tem que ser isto, você tem que criar uma atmosfera com o teu próprio espírito, com a tua fé, com a tua confissão, com a tua palavra, com o teu procedimento. Então nós temos que criar isso para poder observar esse mover de Deus em nós. Né? E como filhos de Deus, queridos, né? Como nós somos criadores em miniatura, então todos os filhos de Deus, eles devem então igualmente saber criar essa atmosfera correta em torno de si mesmo, a fim de atrair as bênçãos de Deus para si, sobre as suas vidas, moldando as suas disposições e atitudes, pois a atmosfera divina, ela muda uma natureza pecadora. Amém? Você não somente ama estar na presença de Deus, mas a atmosfera criada em tua volta faz com que os outros filhos de Deus
a percebo e se sinto atraído por aquela atmosfera que você cria. Ao mesmo tempo que se repele também aqueles que não são dessa mesma natureza de Deus, que está em mim, que está em você. Portanto, é preciso ser um filho de Deus, nascido de novo, para criar a atmosfera certa. E essa é uma particularidade muito presente na vida daqueles que são uma parte de Deus. Quero ler algo onde Umbanda fala sobre isso, também num sermão não traduzido. Quando o amor divino é projetado, a graça assume o seu lugar. Então, quando você se torna um filho ou uma filha de Deus, sua disposição muda. Você não pode ser mais o mesmo. Sua atitude muda, tudo seu. O seu olhar para a vida e para com os outros muda. Isso não significa que você apenas se uniu a uma igreja, significa que você foi regenerado. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, Deus tem falado com você e você se tornou uma nova criatura. Eu quero que isso desça até mesmo aos membros da igreja. Então, como você amaria estar na presença de Cristo? E você se tornaria uma parte de Cristo. Então as pessoas amariam estar na sua presença. Porque você se torna uma parte de Deus. Filho e filha de Deus. Você já viu pessoas que você simplesmente amou estar na presença delas? Há simplesmente algo sobre elas que irradia, que você simplesmente ama conversar com elas. E outras pessoas que são boas pessoas, ainda que eu não diga isso com maldade, mas você dificilmente consegue ficar ao redor delas. É por causa da atmosfera que elas criam, que você cria. Pois você, como um filho de Deus, é um criador em miniatura. Porque você é uma parte de Deus. E essa é a razão pela qual você pode crer na Bíblia para qualquer coisa que ela diz. Porque a palavra é a palavra de Deus. Sendo você uma parte de Deus, irá concordar com a palavra. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu vou só encerrar aqui com mais alguma palavra do Umbanda. Só quero ler mais alguns parágrafos aqui, queridos. E eu vou encerrar. O irmão Joel aqui está querendo judiar dos irmãos. Vai tudo. Ok. Aqui, amados, uma outra coisa que a Umbanda fala. Super sentido. Quem já leu essa mensagem do profeta? Um super sentido. Aquela fé que Abraão tinha, o nosso pai, né? Era uma fé que foi revelada e que foi dada a ele por Deus. E era uma fé que fazia então ele confessar e trazer à existência as coisas que não existem, né? Sendo exatamente a mesma fé que Deus usou para fazer a sua criação. Essa fé é um super sentido. Essa fé que você tem na palavra, de forma que você realmente crê, não duvide dela, de forma que você possa confessar e crer que vai acontecer, é um super sentido, é uma fé realmente elevada, sobrenatural. Mas se você é um ser sobrenatural, você tem que ter esta fé sobrenatural. É um super sentido, é um sentido que vai além do sentido daqueles 5 sentidos da carne, né? Então essa fé é um super sentido que Deus dá aos seus filhos. É uma parte de si mesmo, que é dada aos descendentes de Abraão, para crer e confessar a sua palavra. Quero ler isso da mensagem que a Umbanda falou, um super sentido de 59. Foi o 6º sentido que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, depois que ele tinha sido posto na terra, porque ele creu na palavra de Deus. Disse, destrua este corpo, e eu levantarei novamente no 3º dia. Porque Davi disse, não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem deixarei sua alma no inferno. Veja, nós estudamos aqui ontem, né? O corpo de Cristo também era uma parte de Deus, por isso que não poderia sofrer corrupção. Foi aquele super sentido. Lance fora os arrazoamentos desses sentidos. Crê no 6º sentido, o sentido da fé que Jesus Cristo dá. Não é de você. Não é de vós mesmo que vem a fé, é dom de Deus, a fé que vem de Deus. Por esse mesmo sentido, Deus falou quando não havia nada. E que é esse sentido? Esse super sentido é Deus mesmo. A fé de Deus em você, a parte de Deus que entra em você. Então quando você fala para trazer existência, as coisas não existem, tem que ser o próprio Deus ali falando para você, porque é a palavra dele. A parte
parte de Deus que entra em você lhe dá o super sentido. Por esse mesmo super sentido, Deus formou o mundo com coisas que não existiam e não apareciam. Ele falou sua palavra e creu em sua palavra e o mundo saltou para a existência. Glória! Então veja, Abraão tinha esta fé. E os seus filhos também têm que ter essa mesma fé. Esse mesmo super sentido. Então agora, para encerrar, queridos, eu quero encerrar dizendo para você, você é um filho de Deus, você é um eleito de Deus, você é parte de Deus. E uma parte de Deus não pode ser enganada, porque ela não vai arrazoar contra a palavra, é uma parte dela, vai concordar com ela, não vai concordar com doutrinas, com dogmas, com credos. Então não tem como alguém que é uma parte de Deus, que é parte dessa palavra, que se conecta com ela quando ele se identifica, quando ele a ouve, é impossível. Depois que está conectado a tudo isso, que ele possa alguma vez ser enganado e confundido. Não pode mais. Sendo os filhos de Deus uma parte de si mesmo e da sua palavra, é impossível serem enganados. Porque aquela porção do Espírito de Deus que habita neles, lhes instrui acerca de todas as coisas e lhes dá o discernimento correto daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Deus é seu próprio intérprete. Jesus não disse em São Mateus 24, 24? Os dois espíritos nos últimos dias quase enganariam os próprios eleitos. Se fosse possível, mas é impossível. Eles estavam nos pensamentos de Deus no princípio e eram parte de Deus. Entende por que é impossível um filho de Deus perecer, se enganar, ou se equivocar, ou ser confundido, ou morrer? Porque é parte de Deus. E por ser uma parte de Deus, ele vai ter uma vida adequada a essa palavra. Amém? Uma demonstração de que alguém é uma parte de Deus é quando a sua vida consegue se adequar à sua palavra. Não é adequar a palavra de Deus às tuas próprias ideias, aos teus próprios pensamentos, não é isso. Mas adequar a sua maneira pessoal de ver e de entender as coisas segundo a revelação da palavra de Deus. Alguns usam certas escrituras ou mesmo parágrafos de Mambrana, de suas mensagens, para forçá-las a dizerem o que elas não dizem. Porém, todo aquele que é uma parte de Deus, também será ao mesmo tempo uma parte da sua palavra, da qual não renunciará, nem adulterará por motivo algum. Amém? Antes, vai fazer o quê? Vai se esforçar para crer e adequar-se a esta palavra como uma parte dela. Porém, é o próprio Espírito Santo que faz este ajuste na sua vida, na minha vida, na tua vida. Né? Portanto, se a sua vida não se adequa à palavra de Deus, então é porque o Espírito de Deus não habita aí. A sua vida, para se adequar à palavra, tem que ser de Deus. Tem que ser uma parte dela. Tem que ter o Espírito de Deus, a vida zoe de Deus. Mensagem, o Deus desta era maligna. Se eu sou parte de Deus, sou parte de William Branham. Ele está se referindo ao seu pai, né? Sou em partes, e cada parte é uma parte de mim. E cada palavra de Deus tem que adequar meu espírito, tem que adequar a minha alma, tem que adequar a minha vida, tem que adequar as minhas ideias. Se as minhas ideias são contrárias a ela, então o Espírito de Deus não habita em mim. Isso mesmo, eu não posso negar uma palavra dela. Então, quando nós temos o Espírito Santo em nós, ele não somente vai ajustar nossas vidas, a sua palavra, como também nós vamos também fazer o quê? Nós vamos passar a pensar como Deus. Como é que é isso, irmão Jorge? Sim. Você também vai aprender a pensar como Deus, a falar como Deus, a agir como Deus. Tudo isso tem que acontecer se você é uma parte dele. Leia esta palavra aqui do Mambrana e já encerro. Hebreus capítulo 1, sermão de 57. E só há uma vida eterna, que vem de Deus somente. É Deus. E nós nos tornamos parte de Deus. Tanto que somos filhos e filhas de Deus. Quando temos o Espírito de Deus em nós, nós pensamos como Deus. Nós pensamos na justiça e na santidade e tentamos viver para agradar a Deus. Amém, igreja? Então que Deus nos dê essa disposição, que possamos reivindicar aquilo que é nosso. Se temos essa natureza, vamos fazer isto. Vamos pensar como Deus, vamos criar como Deus, vamos agir como Deus, vamos ser Deus.
Porque uma banda disse, só há uma forma, só há uma maneira de o mundo exterior conhecer ou ter alguma noção de Deus, que é através de mim e de você, partes de Deus. Que Deus possa nos usar para que Ele se torne tangível e material para este mundo. Deus ainda quer fazer isto. A noiva de Cristo ainda está aqui para este propósito. Deus agora quer ser revelado e quer ser tangível e materializado através de você. Do que você faz, do que você é. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos nos despedir com a palavra de oração. Amado Pai Celestial, Deus maravilhoso, louvamos a Ti grandemente por esse entendimento tão profundo da Tua palavra que Teu profeta nos mostra. Ele não inventou nada dessas coisas, Senhor. Ele só soube nos dar detalhes daquilo que estava ali que nós não estávamos entendendo. Quão profundo é isso, Senhor, ser parte de Ti. E sabemos, Senhor, que somos indignos. Sim, porque nosso pai lá, o terceiro homem que o Teu profeta chamou, Adão, ele desfigurou a alma que ele tinha, que era uma parte de Ti. Mas como era parte de Ti, em algum momento ela tinha que ser resgatada. E Tu mesmo veio no Teu Filho e resgatou cada parte. Obrigado, Senhor, por Tu ter nos resgatado. Obrigado, Senhor, por permitir fazer de nós termos essa natureza que pudéssemos ser resgatados. Agora, Senhor, ajude-nos, ajude a Tua noiva, ajude a Tua igreja, Senhor, a poder tornar a Ti materializado com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho. Ajude-nos isso, Senhor. Que isso não fique apenas em teorias. Por favor, Senhor, não. Nós não queremos viver de teorias, Senhor. Nós queremos, Senhor, praticar tudo isso, viver tudo isso. Não queremos apenas que isso fique na mente. Como o Teu Filho não ficou apenas na mente, mas Tu veio, trouxe à tona o Teu Filho, tirando o Teu próprio seio, quando Tu falou, e o Logos se encarnou, se fez carne também. E Tu também não apenas mentalizou nós no passado, mas Tu trouxe à tona, Tu falou, e aqui estamos nós, parte de Ti. Assim também queremos, Senhor. Essa palavra está aqui. E ela jamais sairá de nossos corações. E mais, Senhor, essa palavra somente pode sair dos nossos lábios. Se for para sair, que seja dos nossos lábios, para confessarmos e para vermos isso se tornar realidade. Ajuda-nos nisso, Senhor. E ajuda-nos a sermos cada vez mais humildes. Porque isso não nos torna superior a ninguém. Apenas nos aproxima mais de Ti. Para que os Teus filhos, para que o mundo todo saiba quem Tu és. Ajuda-nos nesse propósito, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.